Olá, muito bom dia! Que bom começar este dia com a Palavra de Deus. Um capítulo da Bíblia por dia. Esse é o propósito do seu programa Reavivados por Sua Palavra. Nós estamos felizes também porque temos um grupo muito grande no YouTube que nos acompanha. São mais de 90 mil pessoas. Já vamos chegar logo nas 100 mil pessoas. E se você quiser fazer parte deste grupo, se inscreva lá no nosso canal Reavivados por Sua Palavra NT. Está aqui na tela para você poder anotar e depois do programa assistir a hora que você quiser. Todos os dias às 6 da manhã estamos aqui na TV Novo Tempo e no YouTube, claro, qualquer hora do dia, a partir da 00:01, o novo programa está lá no ar, quentinho para você, tá bom? Você pode compartilhar com seus amigos, isso é uma coisa boa, compartilhar com os amigos, sempre você tem um amigo na escola, no trabalho, um vizinho da família, com quem você pode compartilhar o Reavivados por Sua Palavra, ok? Bom, vamos dar uma pincelada aqui no capítulo anterior, que é o capítulo 20, é um capítulo bem interessante, eu destaco aqui duas perguntas, há três fatos que acontecem aqui neste capítulo e há duas perguntas muito importantes que eu falei ontem aqui no finalzinho, né? Bom, Ezequias tem uma doença e essa doença é para a morte, o profeta Isaías vai lá em nome de Deus para dizer, não é uma pergunta, é uma frase, né? Põe em ordem a tua casa porque morrerás e não viverás. Esta é a primeira frase que eu gostaria de mencionar, né? Põe em ordem a tua casa. A gente não sabe o dia que a gente vai descansar. Então, esteja sempre preparado, ponha em ordem a sua vida espiritual. Não deixe para fazer amanhã, né? Aquilo que você pode fazer hoje. Esse é um ditado já muito antigo, né? A gente conhece bem, mas é muito importante que você tenha esta consciência. Não deixe para estudar a Bíblia amanhã, não deixe para começar o regime amanhã, não deixe para estudar inglês amanhã, hoje. Hoje é o dia de começar as coisas, né? Que as nossas intenções estejam no dia de hoje. E esta frase, põe a tua casa em dia, a morte está chegando. É uma frase que ecoa até hoje. Então fala sobre a doença, ele orou a Deus, Deus então lhe deu mais 15 anos de vida e aparece agora o segundo bloco deste capítulo. Os embaixadores de Babilônia vão visitá-lo, por quê? Em nome do rei, porque perceberam que houve qualquer alteração no sol, a sombra do sol se antecipou 10 graus, não é? Então isso chamou a atenção e a notícia correu e finalmente souberam que saiu de Ezequias essa proposta para Deus e eles foram lá e Ezequias fez tudo menos o que precisava fazer. A pergunta do profeta quando o encontra é: que viram na tua casa? E ele disse: tudo, eu mostrei tudo, mostrei todas as coisas. Então são duas questões que a gente tem que entender bem. O que viram na tua casa? O que viram no teu coração? O que viram na sua vida? E a última parte, Ezequias então morre. E um pequeno lampejo do capítulo de ontem e nós vamos agora para o capítulo 21 do segundo livro dos Reis. Aguardo você daqui a pouquinho. Muito bem, então vamos agora para o capítulo de hoje, segundo livro dos Reis, 21. Bom, este é um capítulo muito escuro da história de Judá. Então, lembra-se, nós estamos falando agora de Judá. O reino do norte já deu a sua cota, não é? E agora é Judá. Judá que teve essa linhagem toda de Davi, não é? Nunca saiu dessa linhagem de Davi, nós vamos ver no livro de Crônicas, bem esta questão bem pontuada, né? Bem pontuada. Mas aqui começa a reinar, vimos aí no último capítulo, não mencionei hoje aqui, mas no lugar de Ezequias, depois que ele descansou, que ele morreu, Manassés, seu filho, começa a reinar no seu lugar. Bom, este foi um dos piores reis de Israel e foi o que governou mais tempo. No finalzinho da sua vida ele teve lá voltou para Deus e tudo mais, tentou desfazer o que ele tinha feito, mas era um pouquinho tarde no sentido do que ficou marcado lá no povo de Israel. É Manassés.
Manassés reinou 55 anos. Um detalhe aqui que chama a atenção, eu já falei aqui em outros programas, ele começou a reinar com 12 anos. Muitos desses reis começaram a reinar muito cedo na vida, sem experiência, logo que havia um corregente, alguém que o acompanhava. O seu pai tinha morrido, mas os conselheiros estavam ali. Bom, mas ele era o rei, a última palavra era dele. Então, aqui nesse sentido, muito novo, já começa a subir para a cabeça, como a gente costuma dizer, né? Eu sou o rei, puxa, 12 anos, com 15 anos na adolescência, com 18 anos, com 20 anos, o rei de uma nação, tinha responsabilidade para com Deus e tinha responsabilidade também para com o povo. Bom, ele tratou bem o povo, no sentido dele, foi um rei guerreiro e ficou muito tempo também no poder, mas ele levou o povo para longe de Deus. Este era o grande perigo que Deus sempre havia sinalizado, ou sinalizou, quando o povo pediu para Samuel, né, um rei. Ele disse, olha, esse rei pode levar você para longe de Deus, pode vocês, né? E o povo disse, não, queremos um rei, queremos ser como as outras nações. Então, neste caso aqui, 55 anos, vamos dizer que nos últimos anos, 2, 3 anos, ele mudou bastante o seu comportamento e se voltou para Deus, mas ele fez um estrago bastante grande. Bom, fez ele o que era mal. Essa é a frase, esse é o verso que a gente não gostaria de ler aqui, mas foi o que aconteceu. Verso 2, fez ele o que era mal perante o Senhor, segundo as abominações dos gentios que o Senhor expulsara das suas possessões de diante dos filhos de Israel. Mais uma vez, era para que o povo, quando entrasse na terra prometida, expulsasse todos aqueles que não eram das tribos de Israel. Eles não fizeram isso, escravizaram alguns, cobraram impostos de outros e permitiram que eles vivessem ali e compartilhassem outras coisas, inclusive se casassem com seus filhos, e esses deuses que eles adoravam acabaram fazendo parte da adoração do povo de Israel também. Mas ele fez aqui uma porção de coisas, eu vou mencionar algumas delas, né? Verso 3, tornou a edificar os altos de Ezequias seu pai, que ele havia construído, e levantou altares a Baal e fez poste ídolo, como que fizera Acabe, rei de Israel, só gente boa, né? Acabe foi um dos piores reis também, se prostrou diante de todo o exército do céu, ele adorava as estrelas, e serviu ao deus Baal e tudo mais. O verso 4 diz que ele edificou altares na casa do Senhor, ele usou a própria casa do Senhor, o templo que Salomão havia construído. Ele usou a própria casa do Senhor para colocar outros deuses. Isso é gravíssimo para essa economia espiritual, podemos dizer assim, religiosa do povo de Israel, né? De adorar o único Deus. Então, de repente, havia vários deuses na casa. O verso 4 diz, da qual o Senhor tinha dito, em Jerusalém porei o meu nome. O meu nome. Então, eu quero que as pessoas vejam o meu nome. Eu quero que as pessoas que passem por aí também, os estrangeiros, saibam do meu nome. Os que vivem aí saibam do meu nome. O meu nome vai ser estampado. É como uma assinatura de pertencimento, né? Uma assinatura de propriedade. Deus é o dono de todas as coisas, da vida, do ser humano, dos animais, das plantas. E o pior aqui, o verso 6. E queimou a seu filho como sacrifício. Que coisa tremenda, hein? Que ponto chega este rei e que exemplo ele dá para os judeus ali, né? Parte de Judá, a parte sul, que estava por ali. Quando a parte norte foi dissolvida, muitas tribos que viviam ali acabaram descendo. Muitos das tribos, né? Não tribos, mas muitos das tribos desceram para viver ali em Judá, em Jerusalém, nas outras cidades, porque não concordavam com aquela adoração a outros deuses. Imaginam, chegam aqui e percebem que o rei conduz toda essa adoração para Baal e para os outros deuses, queimou o seu filho como sacrifício, adivinhava pelas nuvens, era agoureiro e tratava com médiuns e feiticeiros, prosseguiu em fazer o que era mal perante o Senhor para provocar a ira.
olha, pior do que isso daqui, não podia estar, né? Mas tem mais coisas ainda. Também pôs, verso 7, a imagem de escultura do poste ídolo. O que era um poste ídolo? Era um poste mesmo, era uma coluna que tinha uma porção de deuses ou um deus só. Então ele fez esse poste ídolo que tinha feito na casa do Senhor. Na casa do Senhor. Nesta casa em que Jerusalém, que escolhi, de todas as tribos, porém o meu nome, disse Deus. Mas ele colocou ali o poste ídolo como dizendo assim, esta é a casa deste Deus. Ou Baal, Astarote, ou qualquer outro Deus, Moloque, não é? Que recebia sacrifícios humanos, e tantos outros deuses que havia por ali. Bom, verso 9, eles, porém, não ouviram, e Manassés de tal modo os fez errar, que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. Vamos dar uma paradinha aqui para pensar. Esse povo, além de ter feito tudo errado, além de ter feito todas as coisas equivocadas, ele fez pior do que as nações que adoravam outros deuses ali. É bem complicado isso. Era a nação do Senhor, ensinava, os sacerdotes ensinavam a respeitar a Deus, a cultuar a Ele, mas eles estavam piores do que as outras nações. Dá para entender uma coisa dessa? Até onde esse rei levou, até onde foi a influência deste rei? Muito longe. E algumas coisas vão acontecer aqui depois da sua morte e tal, vamos ver aqui rapidinho, mas alguém vai recuperar um pouco isso lá para frente, né? Não houveram somente reis ruins na parte sul, alguns poucos bons, que fizeram algumas reformas também ali. Mas o povo estava acostumado. Como é que você vai dizer para alguém que está adorando um Deus paralelo? Não, mas o rei está fazendo isso. Não, mas o rei ofereceu como sacrifício um filho, então esse Deus para quem ele ofereceu esse sacrifício vai nos abençoar. Então, esse exemplo é a maior lição. Como é que é? Faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Era assim que as coisas funcionavam ali. Não é? Você tem o exemplo e o exemplo fala muito mais forte. É como você dizer para uma criança assim, não grite comigo. Você está gritando com ela, né? Você está já dizendo que você está gritando e ela não pode gritar com você, ela não vai entender, né? A gente veio de uma família italiana e meu pai gostava de falar muitos palavrões, né? E eu achava bonito, né? Até são eufônicos alguns daqueles palavrões. E eu queria falar também, mas meu pai dizia assim, não, você não vai falar palavrão nenhum. Aqui na minha casa não se fala palavrão, mas ele falava. Então, quer dizer, o exemplo dele era grande. Ele fumava, eu também queria fumar. Não bebia, ainda bem, já tinha bebido, né? Foi ébrio de se jogar na calçada e tudo mais, mas, graças a Deus parou, mas o cigarro levou para a sepultura, não é? E eu também queria fumar. Eu estava bem animado para fumar, porque eu achava bonito. Meu pai tinha uns dedos compridos, morenos, e ele soltava aquela fumaça. Eu disse, não, eu também quero ser como meu pai. O exemplo é muito forte. O exemplo é fortíssimo. Então, de pai para filho, ele é forte. Imagine de uma nação. Hoje, nós temos alguns exemplos muito fortes, a quem chamamos de ídolos. O ídolo da TV, não é? O artista da TV. Muita gente segue essas pessoas, não só nas redes sociais, mas o segue também nos seus costumes. As pessoas que estão aí no poder público, não é? Alguns que aprenderam caminhos mais curtos para ganhar mais dinheiro, e não lícitos também, ensinam através dos seus exemplos as pessoas a fazerem a mesma coisa, a comprarem uma situação, a investirem, não é? Investirem em alguém para conseguir alguma coisa, um lobby, para que uma lei seja votada, e já estou falando num grande escalão, né? Para que possa me beneficiar. Então parece que ninguém mais está preocupado com o outro, está preocupado com si mesmo, e a gente aprende com os outros isso. Aprende a mentir, aprende a ser corrupto, aprende a fumar, aprende a beber, aprende a se separar do cônjuge, aprende a só trabalhar e não cuidar dos filhos. A gente aprende essas coisas pela visão, pelo aquilo que nós vemos, não é? Por aquilo que nós estamos todos os dias ali recebendo essas informações. Nós somos aquilo que vemos, nós somos aquilo que comemos.
Então não adianta dizer assim, não, nós estamos passando aqui este filme, isso é só para entretenimento. Não, a mensagem vai ficar ali. Várias partes dessa mensagem vão ficar no coração. E Manassés estava prestando um desserviço. A nação ficou pior do que as nações que o Senhor destruiu ao redor deles. Já estava na hora da destruição. Bom, e então o Senhor falou, verso 10, por intermédio dos profetas seus servos. E visto que Manassés, rei de Judá, cometeu essas abominações, também nós vamos dar um remedinho para Judá. E aqui é uma expressão interessante, né? Estenderei, verso 13, sobre Jerusalém o cordel de Samaria. Em outras palavras, está dizendo assim, eu vou medir Samaria, assim como eu vou medir Jerusalém, né, Judá, ali, assim como eu medi Samaria. A mesma coisa. O verso 13, diz, eliminarei Jerusalém como quem elimina a sujeira de um prato. Elimina e a emborca, joga fora. Abandonarei o resto da herança. Deus estava dizendo que realmente iria acontecer, porque os babilônicos viriam, ali depois de uns 100 anos mais ou menos, ainda teria um prazo, né? Mais ou menos uns 100 anos, outros reis viriam, alguns para consertar, outros para piorar, e então também Jerusalém teria o mesmo fim que Israel, não da maneira destruidora como foi, porque Israel desapareceu, elementos de algumas tribos vieram para o sul, para Judá, mas depois eles também passaram pelo cativeiro. Bom, aqui Deus diz, olha, vocês fizeram tanta coisa ruim, verso 15, né? Portanto fizeram o que era mal perante mim, me provocaram a ira, desde o dia em que seus pais saíram do Egito. Fazia tempo, né? Desde os dias que seus pais saíram do Egito, desde os dias, vocês estão me provocando. Aí mais de 1000 anos. Além disso, Manassés derramou muitíssimo sangue inocente, até encher Jerusalém de um a outro extremo, afora o seu pecado, com que fez pecar Judá, praticando o que era mal. Então muitas vidas foram ceifadas, muitas pessoas foram mortas. Bom, ele morre, foi sepultado na sua própria casa, seu próprio jardim, e Amon, seu filho, governa por 2 anos. Os péssimos 2 anos dali para frente também. Mesma coisa, um exemplo ruim. Bom, ele foi morto pelos seus súditos e Josias aparece aqui na história. E o capítulo seguinte é um capítulo muito bonito. O que há de ruim no capítulo 21, a gente tem um pouco mais tranquilidade no capítulo 22 e no capítulo 23 também, que é a história de Josias. Josias foi um reformador, mas Manassés, 55 anos. Seu filho, Amon, 2 anos, fazendo o que era mal diante do Senhor. Aqui eu não vou ler os outros versos aqui, mas ele foi morto na sua própria casa. E na sequência foi enterrado junto com seu pai, na própria casa, e aparece então Josias ali. Bom, é para a gente pensar, né? Pensar no exemplo, pensar nas situações da vida. O que eu falo não fica só comigo, o que eu falo influencia pessoas, aquilo que eu faço também influencia pessoas. Se o meu discurso não está em conjunto com as minhas ações, então, isso cria confusão na cabeça das pessoas, né? Marido dizer que ama a esposa, mas não a trata bem. Marido ou a esposa dizer que ama o marido, mas não o trata bem. Que ama o filho, eu te amo, filho, mas só dá presentes, né? Isso não é amar. Amar é estar junto, amar é passar tempo, amar é conviver, é sacrificar-se. Então, essa relação é positiva. O exemplo é muito importante. E eu termino aqui, hoje nós vamos fazer uma oração, agora, mas eu termino pedindo para que você analise isso. O exemplo é muito importante. Manassés criou uma confusão tremenda em Judá, justamente porque ele não seguiu os caminhos de Deus. Queria orar com você nesse momento. Pai querido, nós temos aqui este péssimo exemplo, assim como outros, mas Manassés deixou a nação pior do que as nações que foram destruídas por causa dos seus pecados. Então a gente pode imaginar como viviam as pessoas ali. Tinha um exemplo do chefe maior,
Mas o Senhor sempre cuidou do seu povo e o livro dos reis mostra que o Senhor está no controle de todas as coisas. O livro termina com esperança. É bem ruim a história, mas termina com a esperança de Josias, que foi um reformador, que teve uma influência muito grande e positiva sobre as pessoas. Que possamos ser esta influência positiva sobre as pessoas que estão ao nosso redor. Que possamos espalhar sementes de alegria, de paz, de esperança, que a nossa palavra possa ser acompanhada com o perfume da rosa de Saron, de Cristo Jesus. Possamos ser Jesus para as pessoas em nome dele. Amém. Muito bem, chegamos ao final, você fica com o clipe e eu volto amanhã com um novo capítulo. Sempre ouvi falar de um Deus supremo que faz milagres. Um Deus que pode tudo e atende às minhas necessidades. Não entender o que se passa comigo não quer dizer que Ele não está agindo. Viver em fé, acreditar no poder de Deus, só pela fé que viverei o impossível. Vivendo o impossível com Deus, saber que é possível com Deus e seu poder, ainda que eu não veja por onde caminhar, confio em Deus, confio em Deus, vivendo o impossível. Não entender o que se passa comigo não quer dizer que Ele não está agindo. Viver em fé, acreditar no poder de Deus, só pela fé que viverei o impossível. Vivendo o impossível com Deus, saber que é possível com Deus e seu poder, ainda que eu não veja por onde caminhar, confio em Deus, confio em Deus, vivendo o impossível. Mesmo que meus olhos não possam ver além, confiarei em Ti. Mesmo que meus olhos não possam ver além, confiarei em Ti. Mesmo que meus olhos não possam ver além, confiarei em Ti, Senhor.
com Deus e seu poder. Ainda que eu não veja por onde caminhar, confio em Deus.